porque, enfim, ele sabe se apresentar melhor do que... Vai lá. Bom dia. Bom, meu nome é André Luiz, sou desenvolvedor Ruby, trabalho na CodeMiner. A gente está contratando, aliás, o Akita está aqui, tem um pessoal de Sorocaba também. E aí, se quiser conversar com a gente aí, a gente conversa. Bom, eu trabalho em Campinas, cresci em São Paulo, nasci em Piracicaba, morei em Peúna e estudava em Rio Claro. Eu sou... mas eu sou de Piracicaba, mas não tenho sotaque de Piracicaba. É uma coisa que muitos acham que mas a pamonha não é de Piracicaba. Na verdade, a pamonha é de Charqueada, que é uma cidade vizinha. Meu pai vendia, aliás. E... bom, é isso. Bom, o que é Opal, né? O nome não ajuda muito, né? Aliás, mas... simplesmente um compilador de Ruby para JavaScript, né? Esse exemplo de código está no site do Opal. Ele é bonito, aliás, né? E aí ele vira essa coisa linda. Lindo demais, né? Bom, e aí eu estava pensando, putz, qual é a vantagem de escrever com o Opal? Na minha visão não tem vantagem nenhuma, aliás. Por enquanto. Mas porque para mim, se você quer, apesar de não gostar de coffee, eu prefiro que escrever um coffee ou usar um S6 do que escrever com Opal, por exemplo, o JavaScript. Vai ficar bem melhor, aliás. E aí, esse daqui é um benchmark do Todo MVC, com algumas... quase todos aqui são frameworks, tirando o Elm. Elm é um compilador... Opa. Vixe. Esse daqui aparece aí. Ô, meu. E esse daqui não aparece. Só que eu não vou voltar, tá? Vai começar aqui. Tirando o Elm, que o Elm é uma linguagem mesmo, e aí comparando dois caras que são semelhantes, ClojureScript e Elm. O ClojureScript é o Clojure que compila para JavaScript. A vantagem dele, além da programação funcional, além do Lisp, é a imutabilidade. A mesma coisa com o Elm. O Elm tem um diferencial de ele ter programação reativa. O ON é um wrapper do React. E ele é mais rápido que o próprio React devido à imutabilidade. Então, o que eu estou querendo dizer? O ClojureScript e o Elm trazem vantagens que o Opal só traz a sintaxe do Ruby, na minha visão. Eu não consigo enxergar outras vantagens. Mas, por que eu estou usando? Né? Porque eu não gosto de JavaScript, então aí eu gosto de Ruby, então eu mexo com o Opal, mas é só por isso. Não tem nenhuma vantagem. Tem esse link, você roda esse benchmark quantas vezes quiser, você vai mandando ele rodar. Eu rodei 15 vezes para montar esse gráfico, mas é open source, dá para ver como funciona. E aí, o que é o Opal Phaser? O Opal Phaser, ele é um wrapper do Phaser.io, esse cara aqui. Ele usa o Pix.js para renderizar as imagens. Você consegue fazer um game direto com o Pix. Mas o legal do Phaser é que ele já te dá todo o poder de entrada, de áudio. Então você não precisa ficar implementando na mão, que seria o caso do Pix. O Pix só faz a parte de renderização. O Phaser usa o Pix por baixo dos panos para renderizar e fazer todo o fluxo do game.
e dá para usar TypeScript. É legal pra caramba porque ele tem vários livros, vários docs e muito exemplo na internet para você conseguir aprender. Esse daqui é o código do wrapper. Eu peguei, não está completo esse código, conforme a gente está desenvolvendo, sou eu, mais um cara aqui do Brasil e são 2 de Ohio. A gente está junto desenvolvendo esse wrapper e a gente está estudando e aprendendo junto, na verdade, porque cada biblioteca implementa de uma maneira diferente. E esse daqui, essa maneira que eu estou fazendo aqui, eu descobri faz 4 dias, na verdade. Então a gente refatorou o código inteiro para apresentar aqui. Antes a gente implementava na mão cada método e a gente chamava, a gente fazia dessa maneira aqui, chamando o native aqui, na mão. Implementava o método, chamava o native e repassava as informações. Até que o alias a gente conhecia, só que a gente queria encapsular os comportamentos, que é o caso aqui do group e do sprite, nesse Game Object Factory aqui. Os 2 primeiros, o que ele faz? Na hora que eu falo que o sprite vai delegar o comportamento dele para essa classe sprite, dentro do sprite ele tem todas as funções que ele iria passar para aquele objeto. Então, essa é a maneira mais bonita de implementar praticamente o depara, né, de 1 para 1, a função do JavaScript para os métodos do Ruby. E fica lindo de bonito esse negócio. Eu vou mostrar agora um exemplo do que saiu essa semana, se não me engano, foi na semana passada, que... era a vantagem daquilo lá. Apesar de ser bonito, nem tudo é o que parece, né? Ou não dá para saber se é dourado ou azul, né? Não sei se o pessoal entendeu. É ruim. Nem tudo é o que parece. Apesar de ser bonito aquela maneira, de ficar limpo o código, de ficar claro o que está acontecendo, é horrível para debugar. Eu não consigo debugar porque está acontecendo uma coisa louca lá dentro do JavaScript. Ele está... Comparado com a outra implementação, que eu conseguia dar uns puts, cuspir informação de dentro do método, daquela maneira que a gente fez, fica mais complexo de debugar e, no caso, eu teria que ficar debugando por direto o JavaScript para ver o que está acontecendo. Aproveitando, o source map está quebrado na master hoje do Opal. Eu acho que ele quebrou no 0.5. E aí o pessoal ainda está para arrumar ele, talvez no 0.8, no 0.9 arrume para poder lançar no 1. Mas ele já tem a implementação do source maps, mas não está funcionando atualmente. E aí, esse é o código do wrapper do React. Dá para ver que é completamente diferente. Eu não consigo ler. Entendeu? E isso daqui é só uma parte dele. É imenso e é praticamente impossível de ler assim. Alguém novo vai entrar no projeto e vai ter que aprender como funciona o Opal, vai ter que aprender como funciona JavaScript, Ruby, e assim eu acho que fica muito mais complexo. Eu vou mostrar um pouco o game. Primeiro eu vou mostrar essa daqui é a estrutura do... Dá pra ver aí do fundo? Sossegado? Essa é basicamente a estrutura do game. Aqui no Genfile. Eu estou rodando o Sinatra. Esse Closure Compile é do Google, que eu estava testando hoje de manhã para poder ver se melhora a performance, só que o Opal não consegue compilar. Está aí a gem, mas ainda não está rodando. E o wrapper, eu estou rodando local porque eu estou fazendo os ajustes, mas hoje, eu já acabando aqui, eu vou subir os ajustes que eu fiz, mas eu estou rodando ele local. O Phaser.js, e para rodar eu rodo um hackup e basicamente dentro desse arquivo, deixa eu ver, peraí. Então, como que o Opal funciona? Tem duas maneiras. Quando for distribuir o game, o ideal é você compilar o JavaScript e você distribui ele já compilado. Eu não vou ficar rodando o server lá para você ficar batendo e toda vez que você for bater lá ele vai compilar o JavaScript, que não faz sentido para mim. O jogo já está desenvolvido, eu não vou ficar fazendo ele compilar toda vez no meu servidor e tomando processamento.
Então, como ele funciona? Eu dou o append da lib, que é a pasta aqui, onde que fica o game. Eu falo onde que estão meus assets também. E falo quem é a classe, o arquivo principal que ele vai compilar. Aqui eu consigo passar um array também de vários arquivos e ele vai fazer a compilação deles. Esse opal sprockets é que vai fazer a compilação deles e vai chamar um index. Lá no meu index, eu chamo opal, game e new. É assim que o opal chama os métodos. Sempre com o sinalzinho aí do dólar aí. Tudo que tiver o dólar com o nome do método é o que o opal implementou de métodos. Os outros são nativos do JavaScript, quando você chama direto. Então eu vou mostrar o código do game. Eu tentei deixar o mais bonito possível, só que é muito difícil, por causa do... Qual que é o nosso objetivo primeiro? A gente vai fazer o wrapper de 1 para 1, e aí o código vai acabar ficando com cara de JavaScript ainda. E depois, em cima dele, a gente vai criar uma outra biblioteca para tentar deixar mais com cara de Ruby, a forma de desenvolvimento. Mas, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu criei as classes. Esse daqui é um Pong. Deixa eu rodar ele só para... Esse daqui é o que está rodando o pau. Então ele funciona. O FPS está aqui na média de 36, 35. Quando eu fiz, eu achei que estava errado. Aí eu peguei a implementação em JavaScript, que é essa, direto. Não é o nativão. E ele também fica nessa média, só que ele sobe um pouco para 40, 45, pega 50 de vez em quando. Mas em questão de performance, rodando, a diferença não é tão grande. Bom, então basicamente o que eu tenho? Eu tenho a classe das minhas entidades, que no caso é o ball e tem o pedal. E basicamente o que eu faço? Eu inicializo ele recebendo o game, aí eu seto algumas variáveis e eu setei um padrão de salvar sempre o sprite key e o sprite URL, porque várias partes do game eu chamo esses dois caras. E eu vou mostrar depois o código JavaScript e vocês vão ver a dificuldade de ler o código, como que o pessoal tem costume de escrever os jogos nessa biblioteca. Então, praticamente, eu tenho vários estados de como ele do que ele vai executar. Então, eu tenho um preload, onde que ele vai subir todos os assets, ele vai fazer todo o cache, vai fazer tudo que é necessário para os assets. Depois o create, onde eu defino, aqui eu estou criando o sprite, estou posicionando ele, estou passando a chave do sprite, no caso é ball. E com esse GameObject eu chamo aqui, uma coisa que aqui é meio estranho, é que tudo parte de game. Ou seja, eu vou trabalhar com física, então eu chamo game, chamo a física. Arcade é um tipo de física, ele tem 3 tipos de física, o phaser. E aí eu vou habilitar esse tipo de física no meu GameObject. Com isso ele vai me liberar alguns métodos dentro do body, que aí no caso é de collide. Aqui ele está em camel case porque eu tô chamando direto o JavaScript lá. Eu não estou passando, eu não encapsulei o body ainda. Então eu consigo chamar assim direto. A diferença vai ser só que um é camel case e outro é snake case, basicamente. O anchor, que é você tá onde que é o pivô da sprite, né? Estou centralizando a sprite. E estou falando a elasticidade desse corpo. Quando ele for bater em outro objeto sólido, o quanto ele vai refletir de força. Se ele tivesse 0.5, ele ia diminuir 50% a força quando ele bater em outro corpo. E aí eu seto um input. Aí vocês podem ver de novo, direto do game, input, on down. Mesma coisa, eu não encapsulei o input, então ele ainda está com o camel case. E aí tem esse ball listener. O que ele é? No Opal, toda proc ele gera uma function. Então aqui ele tá, esse daqui se eu fosse cuspir no console, ia ser uma function mesmo, bonitinho. E se a bola estiver disparada, se ela seta no meio a bola, zera a velocidade dela e fala que não está lançada. E aí o outro ele vai disparar a bola, basicamente isso.
E esse update é o outro estado que ele vai rodar. Vendo isso daqui, eu vou mostrar para vocês o game, que é o cara que roda tudo. O game, então, eu tenho implementado os métodos preload, create, update e render. Eu instancio o phaser game com o tamanho da tela, o tipo, que pode ser o WebGL ou o Canvas, e aqui ele detecta qual que é automaticamente. Aqui seria como se fosse uma descrição do game, e o state. O state, para mim, aqui é um bloco, eu estou criando ele aqui embaixo, dando um state new, que aí tudo que eu fizer dentro desses blocos são referentes aos estados. Então eu implementei aqui o preload, que ele vai me dar o game, e aí eu posso usar o game para o que eu quiser. Aqui eu instancio todos os objetos, né, a bola, a raquete e as colisões. Então ele instancia os objetos, eu já mostro esse método. Esse cara aqui eu coloquei para mostrar o FPS. E aí eu disparo os preloads deles. Então eu chamo lá no background o ball e o player e mando ele fazer o preload. Eu tenho dois objetos, pedal, o computer e o player. Só que como a sprite é a mesma, eu só estou fazendo o preload de um dos objetos. O create eu não preciso do game, então eu só disparo o game de todo mundo. E o update para algumas coisas eu vou precisar, que nem o computador ele faz o controle do pedal sozinho, então eu passo o game object da bola para ele conseguir saber onde estão as posições, onde que está a bola. E faço os updates de física dos componentes, que ele vai detectar que a bola bateu na raquete, ou ele vai detectar que a bola bateu na parede, que vocês forem ver, ela bate, volta e ela sai. Então, além da física estar na bola e nas raquetes, ela está também nas paredes do game, né? Bom, e o render, ele só está rodando o do FPS, que ele gosta, a string ali do lado. Como eu falei, eu instancio os objetos lá em cima, então eu tenho aqui o ball, o pedal, e aí eu passo as posições deles, e o computer eu passo a velocidade, que ele vai se movimentar para acertar a bola. O componente de física e o background. Dando uma olhada agora no pedal, ele faz a mesma coisa, semelhante, o que ele faz diferente é que ele pega as posições, passa para as variáveis das posições x e y, pega a velocidade do pedal, se for o computer, faz o preload, que é o que eu mostrei lá para vocês, cria também, adiciona a física de arcade, adiciona as colisões que precisa e deixa fixo. Se ele não tivesse esse movable, a bola ia bater na raquete e a raquete ia sair voando. Com isso daqui a raquete fica paralisada, ela não se move. Fora do eixo do controle do input que eu estou passando para ela. Mover sozinha de acordo por causa da força da bola. Aqui eu estou pegando o centro da raquete para eu poder garantir que a raquete não vai sair para fora. Porque senão, se eu fosse aqui, eu ia com o mouse, ela ia embora para os lados. Então, aqui dentro desses dois, tanto do player quanto do computador, eu gerencio para isso não ocorrer. O Physics Component, eu recebo o game, e ele tem o create e o update só. Então, eu instancio, falo que as físicas daquele game vai ser do tipo arcade, e certo que não vai ter colisão na parte superior e na inferior, para a bolinha poder sair e marcar a pontuação. Então eu tiro as colisões da parte de cima e de baixo do game. E roda o update. Eu criei um método aqui, Collide, que ele recebe os game objects, tanto da bola quanto dos pedals, e ele roda esse daqui. Esse cara aqui, eu resolvi durante a palestra, que não estava funcionando ainda. Mas basicamente o que é? Eu estava tendo problema porque eu estava tentando acessar os objetos do Opal. Tem duas formas de eu rodar JavaScript direto no método. Eu chamando a crase ou eu passando um %x. Assim.
E aí, aqui dentro, tudo que eu colocar, eu posso escrever JavaScript aqui dentro que ele vai executar. Que é exatamente isso que está acontecendo aqui. Tudo isso daqui é JavaScript. Tá? Tá feio porque eu não consegui resolver ainda o problema para ficar só com Ruby. Mas eu fiz isso daqui para conseguir mostrar para vocês o game funcionando direito. Mas... E ele está rodando, ele é uma proc, então eu estou montando uma function aqui. Então é uma function que está misturando Ruby com JavaScript, ele gera, joga para essa variável, e aí eu chamo esse cara, esse collide, que ele dispara esse callback. Então eu passo os dois objetos, esse cara aqui é um callback, quando houver a colisão, ele dispara esse cara. E aí ele vai passar os objetos. Aqui eu consigo usar eles aqui dentro. O background é bem simples, é só o load e o create do background. E o game é basicamente isso. Vou mostrar de novo a diferença de performance. Você percebe que a bola e o pedal ele dá umas travadas mesmo, tanto no JavaScript, como que está acontecendo aí em cima, se vocês forem ver. Mas se vocês forem acompanhar o FPS, está mantendo a média aí, 37, 35. E aqui, ó, 31, 40. Mas a bola você vê que ela está mais fluida, ela está... Diferente do Opal, a bola fica dando um tequinho, fica lá, devagar. Bom, eu falei que ia mostrar o código do JavaScript. Aqui, esse game eu já peguei pronto, na verdade, e aí eu só, para agilizar, eu não fiquei quebrando muita cabeça, eu peguei o JavaScript e fui arrumando para poder fazer lá. Só que mesmo assim o jogo estava numa versão muito antiga do Phaser, então eu tive que fazer várias correções. Mas basicamente, o que eles fazem? A maioria dos exemplos que você vai encontrar, o código vai estar assim. Vai estar o preload, ele vai fazer o preload com os nomes as chaves, né? Que é o sprite key, caso URLs. Então ele tem esse function preload que ele vai passar lá para o game. Faz o create, e aqui no create tem todo mundo. Tem o create do background, do player, do computer, da bola. E aí ele vai fazendo tudo. É justamente isso que a gente está tentando resolver. Conseguir separar os comportamentos para melhorar tanto a manutenção do jogo, que na verdade normalmente não tem a manutenção. Depois que a gente fez o game, dificilmente vai alterar muita coisa, a não ser que seja um game específico que ele vai crescer ao longo do tempo, porque ele vai sempre ter atualização, mas enfim, o game em si ele não teria tanta alteração. E aí, é basicamente isso. Ele está bem parecido o código, a diferença só é que lá eu separei nas entidades, separei no componente de colisão, mas basicamente esse daqui é o código que seria em JavaScript, normal. Eu vou mostrar para vocês como que fica o código do... Não sei se vai dar para ver direito pelo tamanho. Aqui é toda... Essa parte superior aqui é toda a parte do Ruby mesmo. Aqui ele está instanciando todo o código do Ruby para você conseguir rodar. E aqui no final está o game em si. Mas é basicamente esse o código do game. É lindo, né? É sorte que você não tem que alterar aqui, né? Mas dá para ler ainda. Depois vai fazer uns 2 meses que eu estou estudando. Normalmente eu leio ele, o código, para entender o que está acontecendo. Depois que você pega a manha dele, é legível. Dá para entender o que está acontecendo. Bom, vou voltar aqui. Quem quiser saber mais informações, tem esses projetos. O Volt é um framework que a ideia é escrever com Ruby tanto no back-end quanto no front-end. Então, se você está usando um Angular com Rails, você não teria que criar o model. Então, a ideia era você ficar só com uma linguagem e fazer tudo, que é o que o Node gostaria de fazer, né? O There, que é uma das coisas que eu acho que vai render bastante, que não é legal, uma coisa que a comunidade Clojure gosta bastante é reaproveitar o que já está criado.
o Datomic, por exemplo, que é o banco de dados. Ele roda em cima do Postgres, do banco que eu quiser. Ou seja, ele está usando uma tecnologia que já existe, funciona, e em cima dele faz outras coisas. E eu acho que esse daqui seria o mundo ideal, para a gente começar coisa que já funciona, a gente não tem que ficar reinventando a roda, a gente adapta da maneira que a gente gosta. Só que no caso do Opal, tem esse overhead de como é estruturado o código, acaba fazendo que o pessoal fica meio desanimado de querer mexer nele. Tanto que eu acho que já tem 2 ou 3 anos que ele existe, e só agora que voltou, mas chamar a atenção, talvez por causa do ClojureScript ou outras linguagens que seguem essa mesma ideia. Então esse There, ele parece o Goço, vocês conhecem o Goço, biblioteca de games? E, bom, ele é bem simples, ele tem... Dá para fazer com C++ também, se eu não me engano, ele. E a sintaxe dele é legal até. E aí o cara ele está fazendo do zero, então se você entrar no código dele, ele não está usando nenhuma biblioteca JavaScript, ele está escrevendo código JavaScript dentro dos métodos mesmo, na mão. Então ele consegue controlar melhor os comportamentos, porque com o Wrapper, atualmente a gente está com um problema faz uma semana em questões de animação. Por algum motivo, uma variável privada não está sendo instanciada, e a gente não sabe por quê. Isso porque a gente está fazendo 1 para 1, a gente não está inventando moda, e mesmo assim não está funcionando, entendeu? Então, uma das ideias que eu acho que vai vingar mais, no caso do Opal, é esse tipo de programa, que é feito direto o JavaScript, não reaproveitando, sendo que, na minha visão, não seria o ideal. O React, que eu mostrei o código para vocês, que saiu essa semana, e tem o Tudo MVC, se vocês quiserem ver como que ele foi feito com o Opal. Tem um blog, eu não sei pronunciar o nome dele, mas ele é core do Opal, e tem muita informação muito boa lá. Dá pra, apesar de ter uma grande deficiência de material, o blog dele é muito bom. Tem essa talk também, que o cara desenvolve um jogo da velha, com RubyMotion, Opal e Rails. E as regras dos games, está tudo em Ruby puro. Ou seja, qual a questão de games? Ainda mais que o dele o cara poderia estar jogando, como é de turno, não tem problema de ser real time. Então o cara está no mobile, fez a jogada dele, o cara que está no computador, no client, que é escrito em Opal, faz a jogada dele, que bate no servidor Rails. Só que as regras de game tem que estar tanto no servidor quanto no client para ele poder validar e ninguém burlar o game. Então o que ele fez? Todas as regras estão em Ruby puro, e aí ele só implementa as características específicas, tanto do client quanto do RubyMotion. E aí ele explica como que funciona. E tem um podcast do Ruby Rogues que saiu, acho que faz 2 semanas, que é do próprio Volt, que eu falei aqui em cima, com o criador dele, explicando como funciona, se vocês tiverem mais interesse. Bom, é isso, basicamente. O GitHub e Twitter, eu vou subir os slides, eu vou liberar os slides que eu já subi. Aí se vocês tiverem críticas, sugestões, dúvidas, pode falar comigo, terminando aqui. Ou pode mandar um e-mail se quiser conversar comigo. Alguém tem alguma dúvida? Eu falo muito rápido, tá? E não parei muito mais. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa... Eu posso não saber responder, eu já aviso. Não é bem uma dúvida, não era só a questão do Phaser I.O. Você escolheu só porque você pegou aquele código pronto? Ou... Não, foi o que eu achei mais completo e com a documentação em si dele é muito ruim. Mas os livros, ele tem vários PDFs como se fossem livros explicando como você desenvolver um tipo específico de game. É um material muito legal. E no caso específico foi porque eu estava tentando fazer com o Pixie, primeiro, que é o que ele usa por debaixo dos panos, não ficou muito legal. E aí eu fiquei procurando no GitHub alguém que fazia. Esse projeto em específico é bem engraçado, porque esse pessoal lá criou esse projeto e não estava mantendo. Eles comitavam uma vez a cada 15 dias e ficava meio lento. O que eu fiz? Fiz um fork e comecei a encher de
de commit. Comecei a encher de commit, joguei no Twitter que que o meu fork estava funcionando, e aí o pessoal do Opal já retweetou, começou a fazer um boom, e aí os caras ficaram desesperados, começaram a mandar e-mail para mim, viu, ajuda, vem aqui com a gente, vamos fazer junto. Que eu mandava PR e os caras não respondiam. Então, acabou que eu consegui gerar um buzz ali no Twitter com o pessoal do Opal e a gente está agora diariamente conversando agora. Tanto que um dos rapazes que está desenvolvendo, eu acho que ele tem 15 anos mais ou menos, e ele vai começar ele vai começar a ministrar workshops na escola dele usando o Opal Phaser para os amigos dele, ensinar como desenvolver games. Então tá bem legal. Se vocês quiserem contribuir, tem o Gitter lá para conversar com o pessoal. A gente tem core do Opal no chat também para tirar dúvida de qualquer maneira. O pessoal é bem receptivo, tanto do Opal quanto esse pessoal que a gente está desenvolvendo, esse Opal Phaser. E a gente já tem outros projetos. Eu não sei se quem está familiarizado com o desenvolvimento de games já... Alguém conhece Unity 3D? Uma das ideias nossas era poder usar Ruby no Unity. Uma das ideias que deram foi ele veio com a ideia de usar o Opal para gerar JavaScript, só que não é JavaScript, é um Unity Script, é uma linguagem própria do Unity. E aí, uma das ideias era fazer o Iron Ruby voltar das cinzas, que está desde 2011 parado. Tem commits aleatórios lá, mas... comparado com Iron Python, o de Python sai, eu acho que o último release foi em janeiro, por exemplo, desse ano, e o do Ruby desde 2011 parado. Talvez seja uma ideia voltar a funcionar ele, por causa que o Unity roda no Mono VM. Então eu teria que gerar as DLLs, tudo bonitinho. Pode usar MRuby para fazer isso. Quando você compila, você consegue compilar o MRuby dentro do embedado no Unity, e aí você tem todo o runtime Ruby dentro do Unity. Mas aí eu ia comunicar com... Eu ia gerar DLL ou como que iria ser na prática? Você vai ter o runtime rodando lá dentro. Aí os bytes que você precisa para gerar I/O, aí você que desenvolve em C. Ah, tá. Então, na verdade, a comunicação com o Mono VM vai ser em C. Isso. Do que você precisar de I/O, você faz em C. Mas o runtime, que é parse de Ruby, bytecode, essas coisas, a VM, o MRuby, ele resolve para você. Aí depois, se você quiser fazer qualquer coisa, qualquer comunicação, aí você pode fazer em C e subir pro runtime Ruby. É bem fácil de fazer. Tá. Eu vou dar uma pesquisada, porque olhando para o Mono, a gente teve uma ideia de fazer a parte em C também, só que o Mono não roda bem com C em si. Então a ideia era usar o Iron Ruby mesmo. Mas eu vou conversar com o pessoal. O que eu conversei, é interessante que o criador do Unity Script, que é o que eles usam, e o Boo Script é brasileiro. Não sei se vocês sabiam, mas ele é brasileiro. Eu conversei com ele, troquei uma ideia, perguntando como que era para desenvolver também. E ele veio com a mesma ideia que eu tinha dado, que era no caso do Iron Ruby. Mas eu vou dar uma olhada. Bom, se você precisar de qualquer ajuda, eu trabalho com o MRuby há uns 2 anos. Uhum. Aí só dá um toque, @Scaloni. Aí precisar de qualquer coisa, a gente beleza com isso. Beleza. A ideia disso, aliás, foi por causa do Clojure, que tem o Arcadia, que ele roda direto no CLR. Né? O CLR estava parado, só o projeto na JVM que estava funcionando, e aí o pessoal reviveu o projeto de CLR. Mas eu vou dar uma pesquisada e a gente conversa depois. Mais alguém? Opa. Você comentou do Clojure Script, né? Dá pra gente ver que o esquema de... A convivência entre o Ruby e o JavaScript é meio tortuosa, né? Sim. Na minha opinião, principalmente porque a forma que você compõe em JavaScript é muito diferente da forma que você compõe em Ruby. Ruby a gente compõe objetos, JavaScript você compõe funções. Isso. JavaScript, apesar de também ser orientado a objeto, tem muito mais esse que funcional. Vamos supor que você quisesse fazer essa mesma coisa com o Phaser, só que em Clojure. Qual que seria a sua opinião de como ficaria?
Na verdade, Você acha que ficaria melhor, pior? Você acha que... eu ficaria melhor porque é o que você falou, o JavaScript está muito mais próximo do funcional, apesar do Ruby ter várias coisas funcionais, né, mas o grande forte é a orientação a objeto, mas o Clojure tá na essência dele, né, e sem contar a parte da imutabilidade, que dá para você aproveitar isso e ter aquele aumento de performance que teve, entendeu? Aliás, acabando esse projeto, acabando, né? Ele ficando estável, eu vou começar o de ClojureScript. Teve um pessoal que tentou, mas não deu continuidade. Eu vou, daqui um mês mais ou menos, eu acho que eu vou estar livre, eu vou começar a fazer a versão em ClojureScript. E aí qualquer coisa eu volto aqui para palestrar. Mas eu acho que ficaria melhor, com certeza. Por causa da semelhança mesmo, que foi o que Porque você falou. é estranho você ter que instanciar um proc para passar para dentro de um método. Sim. Em Ruby, isso Sim. você passaria um objeto para dentro, né? Não uma... Isso. Tanto que eu meio que passei rápido, mas eu tenho um if lá e eu chamo aquela proc e dou um call. Entendeu? Porque, tipo, eu tenho as funções do phaser que aceitam o callback ali, eu jogo aquela function lá e ele se vira. Mas se eu preciso da proc, eu vou ter que chamar um call para ela rodar lá, para mim. Entendeu? Entendi. Bacana. Nesse caso que você cria proc, você não conseguiria criar um método na mesma classe e daí chamar a função method, passar o nome do método com um symbol, isso retorna uma proc para você que representa aquele método. Entendeu? Cria um método, def Sim. behavior. Certo. Depois se você por acaso chama a função method, symbol behavior, isso vai retornar para você uma proc. E como isso é um objeto, você pode passar para uma outra função, se você quiser. Entendeu? Sim, mas, bom, para você, que vantagem seria? Você tira o nesting e move para um escopo maior. Tá. Só uma sugestão. Sim, eu posso fazer, para ver como que fica. É que eu me preocupo com o código gerado depois também, entendeu? Eu não sei como que o Opal vai se comportar com isso. Ok. Mais alguém? Então, eu vi que você resolveu usar essa lib ao invés de usar, por exemplo, você comentou até do Gozo, inclusive é engraçado, né? Uma chamou Opal, outra chama Gozo, é meio bizarro. Mas, você resolveu usar essa lib de gerar JavaScript ao invés de usar, por exemplo, o Gozo direto, que é feito em C++, né? Teve algum motivo pelo qual você resolveu usar alguma coisa que gera JavaScript ao invés de fazer o jogo, por exemplo, diretamente em Ruby? Foi justamente para estudar JavaScript, na verdade. Eu sou back-end e aí dificilmente eu pego JavaScript para fazer. Mas pego de vez em quando, mas não fiz nada completo. E eu queria estudar melhor e entender o JavaScript em si. Então é isso que estava começando. Faz 3 anos que tem, mas tá fraco. Eu queria aprender, destrinchar, me virar para aprender mais, entendeu? Mas a ideia foi aprender mesmo o JavaScript. Você chegou a analisar o código JavaScript otimizado ou não? Eu desenvolvi jogos, só que diretamente em JavaScript, sem framework. Você chegou a analisar ver se o código é otimizado, se ele trata algumas coisas, ou você simplesmente só olhou mais a parte Ruby mesmo? Eu só olhei a parte Ruby mesmo. Mas assim, que nem eu falei que eu tentei usar o Google Closure para melhorar a performance, mas o Opal em si, a estrutura que foi feita o Opal, ele não vai conseguir compilar. Entendeu? Beleza, obrigado. Mais alguém? É isso? Beleza, então.